Inicialmente, o meu computador ele deu um pau no momento que eu estava fazendo a live para vocês e eu tomei a decisão de regravar toda a aula e colocar no canal para que você possa acompanhar sem travar e sem corte, sem nada. Por que eu fiz isso? Porque eu não posso deixar que essas coisas, você também não pode deixar que coisas externas ou até mesmo internas atrapalhem a sua missão e seu objetivo. Minha missão é, através desse canal, ajudar o maior número de alunos possíveis. Eu comecei a dar aula no Instagram, no YouTube, para poder ajudar meus alunos, e agora eu quero ajudar todo mundo em física e em outras coisas também. Então, esse é o motivo dessa aula. Se você achou bacana, e, por favor, eu refiz tudo, então assista até o final. E se você tiver dúvida, você pode mandar para mim pelo direct, eu respondo todo mundo e eu quero ajudar todo mundo. E esse é o objetivo. Então, acompanha aí que eu vou repetir tudo para que você possa entender de forma bem simples esse conteúdo, beleza? Então, vamos lá para a aula. Acompanha comigo. Essa aula é sobre o movimento uniformemente variado, o tão famoso MOVE. E o que são movimentos variados? Definimos movimentos variados como aqueles que têm as variações de velocidade em sua composição. Então, todo movimento que ele sofre variações de velocidade, esse movimento ele vai ser um movimento variado, beleza? Bom café, vamos lá. Existem vários tipos de movimento variados. O primeiro tipo de movimento variado vai ser o movimento acelerado, que é o mais comum que a gente tem no nosso dia a dia. Por quê? É o mais comum e é o mais perceptível também. O nosso corpo humano, ele sente variações de velocidade. Então, toda vez que a gente está numa situação que sofre uma variação de velocidade, tendencialmente a gente vai sentir esse movimento. Se você quiser saber o porquê disso, quando a gente for estudar leis de Newton, eu vou explicar detalhadamente o porquê disso acontecer. Mas, por enquanto, entenda que quando o nosso corpo ele é submetido a variações de velocidade, então esse corpo, o nosso corpo, ele sente essa variação. A gente vai ter, então, o primeiro tipo, que é o movimento acelerado. Como você pode ver aí na tirazinha, eu tenho um Sony e eu tenho um cara que dá um ataque cardíaco. Por que desses dois? Primeiro, o Sony, quando ele aumenta bruscamente a sua velocidade, ele está sempre acelerando. Então, quando eu aumento bruscamente minha velocidade, eu tenho um movimento acelerado. E esse segundo cara aí, essa segunda imagem é que o nosso batimento cardíaco, em algumas situações, ele tende a acelerar. Então, o nosso batimento cardíaco também é um movimento acelerado, devido a emoções e devido a outros acontecimentos, o nosso coração tende a acelerar em algumas situações. Além do movimento acelerado, a gente vai ter também um movimento retardado. O que é um movimento retardado? O movimento retardado é aquele que, ao longo do tempo, a sua velocidade ou a velocidade do objeto vai diminuir. Então, quando a velocidade diminui ao longo do tempo, a gente classifica esse movimento como sendo retardado ou desacelerado, beleza? Essa imagem aí, ela é um exemplo de um objeto que foi diminuindo sua velocidade ao longo do tempo até parar totalmente. Bom, a gente está falando muito de variação de velocidade. Gente, quando a minha velocidade ela sofre uma variação, surge naturalmente uma grandeza física, uma outra grandeza física. Que grandeza física é essa? Essa grandeza física está relacionada à variação da velocidade em decorrência do tempo. Ela é a aceleração. Para a gente trabalhar com aceleração, inicialmente eu vou definir a aceleração escalar média. Por que a gente vai definir a aceleração escalar média? É o exemplo mais simples que a gente tem, porque a gente só vai se preocupar com o valor numérico dela. A gente não vai precisar fazer uma análise vetorial. E a palavra média quer dizer que a gente vai pegar a variação total da velocidade e dividir pelo tempo, pelo intervalo de tempo. Então, a aceleração escalar média é a variação da velocidade em decorrência do tempo. A fórmula que a gente utiliza para calcular esse cara é descrita da seguinte maneira. Ela vai ser descrita como seno. Aceleração média é a variação de velocidade em decorrência do tempo. Ou seja, é ΔV sobre ΔT. Onde esse ΔV aqui, ele é a variação de velocidade. E esse cara daqui é a variação de tempo. Beleza?
Então, toda vez que eu quiser determinar a minha aceleração, eu vou olhar para a variação de velocidade e vou dividir pela variação de tempo decorrente daquela mudança. Vamos ver alguns exemplos dos movimentos que a gente analisou anteriormente. O primeiro exemplo é o seguinte: perceba que eu tenho aqui os valores respectivos de velocidade ao longo do tempo. Em 1 segundo, a gente verifica que, esse primeiro exemplo, o objeto ele estava com 8 metros por segundo, ele passou para 12 metros por segundo. Isso em 1 segundo. Ele aumentou aqui, ó, de 8 para 12, ele aumentou 4. De 12 para 16, se percorreu mais 1 segundo. E esse 1 segundo, ele aumentou novamente 4. E assim sucessivamente, ao 16 para o 20, ele aumentou também 4. E também foi, por coincidência ou não, em 1 segundo. Vocês verificaram aí e perceberam que a minha velocidade nesse primeiro exemplo, ela aumentou ao longo do tempo? E se ela aumentou ao longo do tempo, então eu vou ter que esse tipo de movimento é um movimento acelerado. Perceba que o valor que ela aumentou ao longo do tempo sempre foi o mesmo, ou seja, sempre foi aumentando de 4 em 4. Logo, a aceleração desse cara é justamente essa mudança. Ou seja, a aceleração nesse primeiro exemplo vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente verificou aí que a aceleração, nesse caso, é a taxa de mudança da velocidade em decorrência do tempo. Uma coisa interessante também, uma característica bastante interessante, é que esse valor, nesse exemplo, é sempre o mesmo. Logo, a minha aceleração ela é igual a 4 metros por segundo ao quadrado e ela também é constante. No segundo exemplo, que está aqui abaixo nessa tabela, ela diz o seguinte, essa tabela aqui, ó, ela tem o valor inicial, que é igual a 30. Após 1 segundo, ela vai para 20. Depois de mais 1 segundo, vai para 10. Mais 1 segundo vai para 0. Ou seja, ela iniciou com 30 e no decorrer do tempo ela foi diminuindo até chegar a 0. No 0, isso quer dizer que ele, naquele momento ele parou. Então, toda vez que você estiver lendo uma questão e a questão enfatiza que o objeto ele parou, ele está dizendo a você que a velocidade final desse cara é igual a 0. Você percebe que ao longo do tempo, nesse segundo exemplo, a gente vai ter uma diminuição gradativa da velocidade. E se eu tenho uma diminuição gradativa da velocidade, eu vou ter aí o movimento retardado. Então, o movimento retardado é um movimento que a minha velocidade ela vai diminuir ao longo do tempo. Neste caso, a minha aceleração ela é negativa. A gente pode calcular aqui a minha aceleração como sendo a diferença de velocidade nesses respectivos intervalos de tempo. De 30, ela passou para 20. Ou seja, ele diminuiu 10 metros por segundo ao quadrado. Então, a gente coloca o menos. Perceba também que nesse segundo exemplo, a minha taxa de variação ela é constante. Bom, agora a gente vai entender um pouco mais como a gente pode definir esses dois tipos de movimento a partir de uma análise simples de sinais do meu problema físico. Então, imagina o seguinte, que eu tenho uma reta e eu tenho um objeto que se desloca no sentido positivo dessa reta. Ele vem para cá. Se ele está se deslocando no sentido positivo, então a velocidade dele é maior que 0. Se minha velocidade é maior que 0, isso implica que ele está indo no sentido positivo. Só isso daí é indicativo para eu identificar esse movimento como sendo acelerado ou retardado? Não. Eu preciso analisar se no segundo momento, no instante posterior, a velocidade desse objeto vai aumentar ou vai diminuir. Se minha velocidade final aqui ela é maior do que a velocidade inicial, que eu vou chamar aqui de VI, então eu vou ter que minha variação de velocidade foi positiva. Ou seja, minha aceleração, então, neste caso aqui, foi maior que 0. E minha velocidade também é maior que 0. Logo, esse movimento aqui, ele vai ser classificado como acelerado. E minha letra está horrível. Agora, imagine o seguinte, em vez de aumentar ao longo do tempo, a minha velocidade ela diminui. Então, imagine aqui que eu estou no sentido positivo. Eu tenho meu objeto. Esse objeto aqui, ele está com a velocidade inicial de 10 metros por segundo. Depois de um certo instante de tempo, ele vai e para.
E se ele para, a sua velocidade final é igual a zero. Perceba que ele está se orientando no sentido positivo do meu eixo. Logo, a sua velocidade, vetorialmente, ela vai ser negativa. Porém, positiva, perdão. Porém, essa velocidade, ela diminui ao longo do tempo. Logo, a velocidade é positiva, mas a aceleração, neste caso aqui, é negativa. Por quê? A velocidade ela diminui em módulo. Se minha velocidade diminui em módulo, então a minha aceleração ela vai ser negativa. Perceba, então, que se esses dois sinais aqui são contrários, eu vou ter que... ele vai ser um movimento desacelerado. Agora que a gente já sabe o que é o movimentos variados e a gente sabe o que é aceleração, a gente definiu o que é aceleração. Aceleração é a variação de velocidade em decorrência do tempo. Então, se a gente tem um movimento e esse movimento possui uma aceleração constante e não nula, a gente define esse movimento como sendo um movimento uniformemente variado. Beleza? Então, toda vez que você analisar uma questão e a gente tem uma velocidade constante e não nula, esse movimento vai ser um movimento uniformemente variado. Tudo bem? Vou até destacar aqui. Bom, e quais são as equações horárias, as funções horárias desse tipo de movimento? Para a velocidade, a gente vai ter o seguinte, ó, por definição, a aceleração é a variação de velocidade sobre a variação de tempo. Ó, gente, isso daqui, se a gente escrever de forma extensa, vai ser que a aceleração é igual a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido sobre o tempo final menos meu tempo inicial. Para simplificar a nossa vida, eu vou dizer que esse tempo inicial é igual a zero. Então, ó, sobra apenas esse t. Se esse t está aqui dividindo, vou colocar para cá multiplicando. Eu vou ter, então, que meu v menos meu v0 vai ser igual a aceleração vezes t. Ou seja, v vai ser igual. Se esse cara está aqui subtraindo, vem para cá somando. Então, vai ser v0 mais at. Essa daqui, pessoal, é nada mais, nada menos do que a minha função horária da velocidade. Para que serve esse cara daí? A minha função horária da velocidade vai me dizer exatamente qual vai ser minha velocidade para cada instante de tempo. Então, se eu sei o valor da velocidade inicial e eu sei a taxa de variação dela, ou seja, a aceleração, para cada instante de tempo, eu vou conseguir definir qual vai ser minha velocidade final. Bacana? É para isso que serve essa equação que descreve aí. Bom, vamos entender um pouco como identificar cada um desses elementos quando eu tenho uma equação de velocidade. Veja, v é igual a 30 mais 2t. O que significa cada um desses termos? Esse primeiro termo daqui, esse 30, é justamente, ó, quando a gente olha para a equação de cima, é minha velocidade inicial. Então, minha velocidade inicial é igual a 30 metros por segundo. Minha aceleração, ó, quem está na frente do t é minha aceleração. Então, minha aceleração vai ser igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Nessa equação de baixo, eu tenho agora uma coisa um pouco diferente. Eu tenho menos 10 menos t. Ó, quando não aparece nenhum número na frente de uma letra, subentende-se que ali eu tenho 1. Logo, a minha velocidade inicial que vai ser igual a menos 10 metros por segundo. E minha aceleração vai ser menos 1 metro por segundo ao quadrado. Na última expressão, a gente vai ter que a minha velocidade inicial aqui vai ser igual a 15 metros por segundo. E minha aceleração aqui vai ser igual a menos 10. Pessoal, sempre considere o sinal que está na frente, beleza? Se não considerar, provavelmente você pode vir a errar a questão. Bom, e qual é a equação horária do deslocamento? Ou função horária? Depois eu faço uma videoaula explicando a diferença entre equação e função. Na verdade, eu me equivoquei. O correto não é equação, e sim função horária. A equação horária, ou função horária do deslocamento, ela vai ser da seguinte maneira. A gente aprendeu no movimento uniforme que a minha função horária da posição era descrita como S é igual a S0 mais VT. Só que uma coisa que você nunca percebeu, ou poucas pessoas perceberam, que essa velocidade que a gente coloca aí é exatamente a velocidade média. Para a gente encontrar o deslocamento total, a gente usa a velocidade média. E, por sua vez, no movimento uniformemente variado, a velocidade média não é igual à velocidade instantânea. Ela muda. A velocidade média no movimento uniformemente variado é dada pela soma da velocidade final mais a velocidade inicial dividido por 2. Ó, se eu jogar esse cara daqui
Nessa equação, olha que bacana o que vai acontecer. Eu vou ter que meu S vai ser igual a S0 mais, abre um parênteses, V mais V0 sobre 2 vezes T. Esse T aqui está fora do parênteses, logo ele sai multiplicando todos os termos. Só que esse V aqui, a gente já definiu quem era ele. Esse V aqui nada mais é do que a função horária que a gente viu anteriormente. Então, ó, essa função horária que a gente viu anteriormente, quando eu jogo nessa equação daqui, olha o que acontece. Eu vou ter que S vai ser igual a S0, vou fazer o passo direto, mais V0t, mais a aceleração vezes t quadrado sobre 2. Quando eu substituo essa equação nessa, e eu multiplico o t por todos os termos e faço as operações, eu vou chegar nessa seguinte equação aqui, ó. E essa equação, pessoal, nada mais é do que a função horária no movimento uniformemente variado. Beleza? A gente utiliza essa equação para descrever qual vai ser a posição final do meu objeto. Você pode estar se perguntando e você deve estar se questionando, pô, o negócio é muito grande, como é que eu vou trabalhar com ela? Pessoal, essa equação, apesar de ser um pouco maior do que as outras, ela é muito simples de trabalhar quando a gente leva em consideração as condições de contorno. Bom, pessoal, algumas condições de contorno bastante interessantes são justamente quando a gente tem a condição que minha partícula inicialmente partiu do repouso. Se ela partiu do repouso, isso quer dizer que a velocidade, a posição inicial desse cara daí vai ser igual a zero. Beleza? Então, essa equação simplifica bastante. Vamos agora fazer a mesma análise que a gente fez com a equação de velocidade, porque alguns alunos eles cometem um erro bastante comum nesses exemplos, nessas equações. Veja, S é igual a 5, vou dar um exemplo genérico aqui, mais 2t mais 4t quadrado. Você pode estar se perguntando, Wagner, isso aqui é muito fácil. Ó. A minha posição inicial aqui vai ser 5 metros, minha velocidade inicial é igual a 2 metros por segundo, e minha aceleração é igual a... Olha para cá, muita gente confunde, pessoal. Vai colocar 4, não é 4. Sempre vai ser o dobro do que tiver aqui, ó. É certo se tiver, claro, 2 embaixo. Mas esse cara daqui, ó, minha aceleração, de fato, quando eu for pegar essa equação para jogar, por exemplo, na equação de velocidade, você não pode colocar o 4 na aceleração, você tem que colocar o 8. Então, tomem cuidado com isso. Tudo bem? E se a gente partisse do repouso e pegasse essa mesma equação, olha como ficaria simples. Se pegasse o repouso, essa primeira parte ia embora, essa primeira parte também ia embora. Então, a gente ia ter que meu deslocamento vai ser igual a 4t quadrado. Veja que coisa bonita, ia ser muito mais simples. E é muito mais simples. Equação de Torricelli. Eu não vou demonstrar o passo a passo da equação de Torricelli, que é um pouco extensa e a aula já está muito longa. Eu vou dizer qual é a equação de Torricelli e quais são os momentos que você deve utilizar a equação de Torricelli. Bom, a equação de Torricelli é da seguinte maneira. Ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Então, essa daqui é a equação de Torricelli. Wagner, em quais situações eu devo utilizar essa equação? Essa equação ela é mais usada quando a gente não tem um intervalo de tempo. Não tem o tempo, vou colocar dessa maneira, na verdade é intervalo de tempo. A gente usa a equação de Torricelli. Se você está vendo uma questão que não possui intervalo de tempo, não fala intervalo de tempo a você, não quer saber intervalo de tempo, utilize a equação de Torricelli. Ele não dá o tempo na questão ou não pede o tempo na questão. Para você entender bem esses conceitos que eu acabei de ver, eu deixei separado aqui 3 questões para a gente brincar, beleza? Essa questão ela foi da Unesp, de 2018. E é uma questão bastante interessante porque ela tem uma casquinha de banana clássica. Bom, vamos ler. Um foguete lançador de satélites partiu do repouso, atingindo uma velocidade de 5.400 km por hora. Após 50 segundos, suponha que esse foguete se desloque em uma trajetória retilínea com a sua aceleração escalar média. Veja, ele parte do repouso, a sua velocidade é essa, e ele diz que é 50 segundos. E olha que coisa interessante, ele pede a aceleração, mas ele dá a aceleração aqui no enunciado ó, em metros por segundo ao quadrado. Perceba que ele muda em cada dado que ele dá na questão, ele diz uma unidade diferente. Qual é a grande sacada aí? Você deve fazer a mudança de unidade. É muito comum e é tradicional desde 1800 e bolinha ou mais
Todos os vestibulares tradicionais e não tradicionais, eles sempre colocam aí uma mudança de unidade. Você, para resolver a questão, tem que fazer uma mudança de unidade, senão dá errado. Ó, vamos anotar aqui os dados e eu vou mostrar a vocês como a gente faz essas mudanças. Primeiro, ele fala que a variação de velocidade, a minha velocidade final aqui foi de 5.400. 5.400. Ele disse que o intervalo de tempo foi de 50 segundos. Olha aqui a unidade que eu tenho que mudar. Tem que transformar a velocidade de km por hora para metros por segundo. Como é que eu faço isso? Eu vou dividir esse cara, eu divido ele por 3,6. Em uma outra aula eu já expliquei isso a vocês. Vai lá e dá uma olhada, que é a aula sobre movimento uniforme. Quando eu divido esse cara daqui por 3,6, eu vou ter que minha velocidade igual a 1.500 metros por segundo. A minha aceleração, então, vai ser igual a variação de velocidade sobre a variação de tempo. Pessoal, quanto foi a variação de velocidade? 1.500 metros por segundo. Quanto foi a minha variação de tempo? 50. Então, ó, se isso aqui é verdade, eu só vou dividir por 2, não altera nada na minha conta, aparentemente. Então, aqui vai ficar, ó, 150 vezes 2 dá 300. Esse cara aqui dá 10. Cortou o zero, acabou a conta. Então, a minha aceleração é 30 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Alternativa correta. Já tem até marcado, letra A. A próxima questão ele diz o seguinte: o móvel parte do repouso. Novamente, parte do repouso. Então, ó, se ele parte do repouso, velocidade inicial é igual a zero. E após 8 segundos de movimento, está com a velocidade de 32 metros por segundo. Pode-se afirmar que a aceleração do móvel e o espaço percorrido por ele são, respectivamente. Primeira coisa, vamos achar aqui quem é a aceleração. E vamos anotar os dados. Quais são os dados? Ele fala que a variação de velocidade foi igual a 32 metros por segundo, porque ele parte do repouso. Ele fala aqui que o intervalo de tempo foi igual a 8 segundos. E ele quer saber aqui a aceleração e quer saber o deslocamento. A aceleração sempre vai ser igual à variação da velocidade sobre a variação de tempo. Minha variação de velocidade aqui foi 32, dividido pela variação de tempo, que foi 8 segundos. Então, esse cara daqui vai ser igual a 4 metros por segundo ao quadrado. A alternativa pode ser, então, a letra A ou a letra B. Ah, Wagner, estou com medo de errar. Tu já pega aqui, se eu sei que é 4, tu vai ficar agora. Se tu não souber como responder e descobrir quanto é o deslocamento, tu vai ter 50% de chance de acertar. Então, foca nisso. Bom, vamos encontrar agora quanto foi o deslocamento. S é igual a S0 mais V0 vezes T mais a aceleração vezes T quadrado sobre 2. Olha que coisa bonita. Ele fala na questão que ele partiu do repouso. Se ele parte do repouso, isso aqui vai ser igual a zero, isso vai ser igual a zero. Só sobra esse termozinho daqui. Beleza? Então, esse cara daqui vai ser igual a S é igual a aceleração, que é quanto? 4, vezes T, que é 8, ao quadrado, dividido por 2. Então, ó, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 8 elevado ao quadrado, 64. 2 vezes 64 dá 128. A alternativa correta também é a letra A. Beleza? Entenderam até aí? Se ficou com dúvida, manda para mim no direct. Próxima questão. Um corredor de 100 metros rasos, ao cruzar exatamente a marca de 50 metros, tem velocidade instantânea de 10 metros por segundo. Nesse instante, começa a soprar um vento contrário, que cria uma aceleração total de menos 0,36 metros por segundo ao quadrado sobre o atleta. Qual a velocidade do atleta ao cruzar a faixa de chegada? Gente, olha a situação. Ele está aqui numa corrida de 100 metros. Quando chega na metade, o vento começa a soprar. Quanto é que falta para chegar no restante? 50 metros. Então, essa é a distância que a gente vai trabalhar. É a partir daqui. Então, ó, se eu falo deslocamento, se eu falo velocidade, se eu falo aceleração e não pergunto o instante de tempo, o intervalo de tempo, eu vou usar a equação de Torricelli. Então, tu já joga a equação de Torricelli. Vai ser V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do deslocamento, meu ΔS. Olha que bacana. Nesse pontozinho aqui, eu sei a velocidade dele. Que é de quanto que ele diz na questão?
10 metros por segundo. Então, pessoal, eu vou ter aqui que v ao quadrado, que é a velocidade final, vai ser igual a 10 elevado ao quadrado, menos 2, por que o menos? Porque a aceleração é negativa, por Nossa Senhora, não erra isso, não erra. Vezes 2 vezes 0,36 vezes o deslocamento. É o 100 que eu vou colocar? Não. É o 50, porque eu comecei a analisar daqui. A desaceleração começou a partir daqui, então vai ser a partir daqui. Vai aqui, ó, vezes 50. Olha que bonito. 2 vezes 50 dá 100. 100 vezes 0,36 dá 36. Então, tu vai pegar aqui, ó, v ao quadrado vai ser igual a 100, porque é 10 vezes 10, menos 36. Isso aqui, ó, dá 64. Pergunta a vocês, se aqui está elevado ao quadrado, vem para cá em forma de raiz. Quanto que é a raiz de 64? A raiz de 64 é igual a 8. Alternativa correta, letra C. Beleza, pessoal? Bom, a aula acaba aqui. Gente, me desculpa alguma coisa, se ficou meio apressado, mas eu precisava refazer essa aula, porque eu não posso deixar o meu compromisso de ajudar vocês de lado. E eu coloquei como objetivo fazer as aulas para que vocês possam melhorar. Meu objetivo é esse, é ver a melhora de vocês. Então, um beijo e até a próxima. Tchauzinho. Ei, tinha esquecido. Velho, curta esse vídeo e compartilha. Por Nossa Senhora. Compartilhe isso aí, por favor. Agora sim, tchau.